Em uma terra futurista, a tecnologia evoluiu significativamente, mas isso não acabou com a esperança da humanidade. Devido a uma guerra sem fim pelos recursos, a Terra continuou sendo destruída e a humanidade continuou se expandindo em outros planetas. Mas no fim, toda a vida na Terra havia se acabado. Entretanto, alguns sobreviventes continuaram vagando pelo espaço, até encontrarem um planeta muito parecido com a Terra. A humanidade decidiu chamá-lo de Novus, que significa Novo Lar. Após enviarem as coordenadas para todo o espaço, todos os sobreviventes se reuniram nesse novo lugar. Mas até em Novus, os recursos eram limitados. Então a humanidade se preparou mais uma vez para uma guerra. A guerra de monopolização de recursos. Após essa breve explicação, cortamos para um laboratório de máquinas no Império Acretiano. Aqui estão o comandante da Guarda Imperial Acretiana, Emilas Custoria, e Luca, um guarda imperial em treinamento. E também o nosso protagonista. O comandante disse que Luca será o próximo e que hoje é o grande dia. Ele diz que Luca precisa impressionar o rei e que espera que ele também supere as suas próprias expectativas. Luca só responde que sim, vai fazer isso e vai direto pro local da prova. Já no local designado estão 5 prisioneiros do Corredor da Morte que estão utilizando equipamento cibernético. Luca então se prepara e começa. Os prisioneiros tentam o atacar, mas Luca corta fora a cabeça do primeiro em um piscar de olhos, indo parar no meio dos outros 4. Luca diz em pensamentos que levaria apenas 10 segundos, mas aquela oportunidade para causar uma boa impressão no imperador, e que ele tem que fazer algo muito melhor. Então ele mentaliza a cena de um dos participantes que fizeram a prova antes dele e se pergunta se conseguiria fazer a mesma coisa. Enfim, ele decide tentar. Todos os 4 prisioneiros apontam as armas pro Prota e disparam. Luca eleva seus sentidos e rebate as balas de volta para cada prisioneiro, assim matando todos de uma só vez. Após o fim da prova, o Prota retorna pro laboratório. Lá, o comandante disse que não esperava que ele fosse utilizar aquela habilidade, já que não foi ensinada para ele ainda. O Prota responde que só copiou o cara que veio antes dele. O comandante responde, dizendo que o outro cara é de uma família renomada e que foi ensinado antes dos outros, e que ele é diferente do Luca, que veio de um orfanato. Carai. Achei gratuito. Depois disso, o comandante disse que gostou do Prota. Porra, imagina se não gostasse, viu? E que assim, vai dar um presente pra ele. E do nada, ele coloca os dedos em frente ao olho do Prota e arranca fora. Todos os outros aspirantes à guarda que estavam ali ficam assustados com a situação. O comandante sorri enquanto esmaga o olho do protagonista e diz que ele não parece nem um pouco surpreso. E que devido a essa reação, ele deve ter feito um ótimo treinamento de resistência. E que gostou disso. E o nosso protagonista, após ter seu olho arrancado e esmagado na frente dele, ele só responde com que bom. Porra! E depois dessa grande reação do nosso protagonista, o comandante prossegue dizendo que de toda forma já iria pegar aquele olho e que agora ele vai pedir um novo que possa prever trajetórias. Agora, cortamos pro que se parece com um alojamento, algo desse tipo, e vemos esse loirinho aqui se apresentando pro Prota. Ele diz que é o número 12, Eli, e que gostaria de falar com ele, o número 32, Luca. Fica um silêncio constrangedor na sala por um momento, e o loirinho pergunta se ele veio numa hora ruim, mas logo depois disso, o Luca responde dizendo que sim, ele pode entrar. Lá dentro, o Eli diz que ficou muito impressionado com o Prota. Já o Prota responde que ele veio no lugar errado, se ele tá pretendendo receber elogios de volta. Os caras nesse manhwa é muito poucas ideias, velho. O Prota diz em pensamentos que só pela aura do loirinho, dá pra ver que ele veio de uma família nobre e famosa, a Kárfica. E ele conclui que não tem por que ele ser agressivo com alguém de família nobre, até porque ele pode se ferrar numa dessa, né? E ele conclui dizendo que poderia até sentir inveja dele por isso. Quando, do nada, o loirinho puxa um tipo de comprimido azul, Viagra, sei lá, do bolso e oferece pro Luca. Ele explica dizendo que esse comprimido vai diminuir a sensibilidade dele e fazer ele durar mais. Ou, quer dizer, e vai deixar ele descansar melhor. O Prota recusa dizendo que não precisa, mas o loirinho insiste, dizendo que ele não vai conseguir treinar direito amanhã se não descansar da forma correta. Então o Prota aceita e depois acaba até elogiando o Eli de volta, dizendo que ele também foi muito bem e que ele, o Luca, tinha apenas copiado o movimento do Eli. Ou seja, o Eli é o cara que veio antes e que o protagonista mentalizou na hora da luta. O Eli diz que ele tem um olho mecânico, então não foi difícil calcular a rota das balas. E diz que pro Prota foi muito mais difícil e mais impressionante, pois ele fez isso apenas usando os sentidos. O Prota responde dizendo que apenas deu o seu melhor e que ele não poderia ter deixado essa oportunidade passar, já que ele é de uma classe inferior. Em resposta, Eli estica a mão em direção ao protagonista, dizendo que aqueles que não têm suporte do sistema, assim como o Prota, que deveriam ser reconhecidos e que vai torcer por ele. Então o Prota aperta a mão dele e responde que vai chegar lá. E de repente ele muda a expressão para algo muito mais sério e fala que tudo aquilo que ele faz é pelo Império. E dessa forma se acaba o primeiro capítulo. Agora, antes de prosseguir com a história, se você estiver gostando do vídeo, se inscreve no canal e não esquece de deixar um comentário falando que você quer que a gente traga mais essa obra. A não ser que você realmente não queira, né? Aí tudo bem. Agora, continuando com o vídeo, o segundo se inicia mostrando o Eli e o Luca em uma sala de treinamento. Podemos ver que Luca já está com seu olho cibernético e mirando no boneco de treino. Ele dispara e o resultado foi um buraco bem no meio da cabeça do boneco. Eli surge elogiando ele por ter acertado todos os alvos bem na cabeça e diz que o melhor aluno é realmente
realmente impressionante. Ele pergunta se o Prota já se acostumou com seu novo olho direito e que é até injusto alguém especializado em combate corpo a corpo ser tão bom com armas. Luca responde falando que é natural que os membros da guarda sejam bons com todos os tipos de armas e que, além disso, ele não queria ouvir aquilo de alguém que acabou de acertar todos os disparos pelo mesmo buraco. O Eli apenas responde dizendo que armas são sua especialidade. E ele continua. Ele fala que o valor de habilidade e talentos reais estão sendo perdidos e que com o dinheiro, até os fracos podem se tornar, entre aspas, talentosos. Mas se talentos reais continuassem aparecendo, todos eles veriam que era talento de verdade. O Prota responde dizendo: Eli, isso soa como se você estivesse criticando o sistema do Império. Se eu relatasse as suas palavras exatas, você não escaparia disso mesmo sendo um Kafka. Você sabe, né? Eli responde que, se ele realmente fosse fazer isso, não teria dito, e que sabe que o protagonista é uma boa pessoa, e agradece por Luca ter se preocupado com ele nesse sentido. Cortamos então para o terceiro semestre com 2 anos de treino. O comandante diz que Eli e Luca serão os líderes do pelotão. Ele continua, dizendo que no desfiladeiro tem um posto colocado ilegalmente no território do Império, que esse treino irá testar as habilidades deles em campo, e com uma expressão bem bizarra, fala que prisioneiros não são necessários, e ordena que matem todos. Já no local da missão, Eli diz que finalmente terão a primeira missão real. Luca pergunta se ele tá nervoso, e que não há necessidade de ficar emotivo, já que nesse planeta, as outras forças não passam de insetos para o Império, e que foi isso que eles aprenderam. Eli responde que sabe disso, e em seguida nos é mostrado o que seu olho cibernético tá vendo. É um filho entregando uma flor pra sua mãe, e ambos estão na área que a missão vai ser executada. Cortamos novamente. Agora estamos vendo Luca, e vários corpos atrás dele. Com isso, a missão tá quase finalizada. Luca diz em pensamentos que nenhum dos coranos estão armados. Pausando aqui para uma explicação, Coranos, no caso, é o nome dado ao povo que estava naquele posto. Agora, continuando, após isso, Luca avista o menino. Ele está encostado em um pedaço de parede chorando pela mãe. Luca percebe que ele está tão assustado que não consegue nem se mexer. Vendo isso, ele lembra do comandante deixando bem claro que não deveria haver nenhum prisioneiro. Então ele levanta a espada e prepara o seu ataque. O golpe foi tão forte que atravessou até a parede que o menino estava encostado. Mas Luca não acertou o menino. Ele desviou o ataque. Então ele se aproxima e fala pro garoto se fingir morto, e que talvez ele conseguisse sobreviver se fizesse isso. Já indo embora, Luca começa a pensar que não deveria ter feito isso, e que nem sabe o que aconteceria com ele se o quartel-general soubesse, quando de repente o menino recebe um disparo certeiro na cabeça. Luca olha para a direção de onde veio o disparo e vê Eli, em cima de uma construção. Foi ele quem fez o disparo. Luca se pergunta desde quando ele está ali. Será que ele viu tudo? Mas logo em seguida se acalma e conclui que Eli não relataria isso para ninguém. Mas enquanto ele tá pensando nisso, ele vê um brilho azul surgindo atrás do Eli, e do nada, uma explosão. Vemos quem fez isso. Foi um tipo de mago da nação que era dona daquele posto. De repente, um outro guarda tenta atacar o mago pelas costas, mas é explodido logo em seguida. Luca, já com expressão de medo no rosto, conclui que ele só pode ser um usuário da força. Ué, Star Wars do nada? O mago grita dizendo que aquilo não era uma base, e sim um acampamento, e que todos que eles mataram só estavam dando o seu melhor pra viver. Em seguida, vemos que todo o pelotão já tá ali junto com o Prota, e depois nos é mostrado o estado do Eli. Ele diz que abaixou a guarda e que não tinha nenhuma desculpa pra dar. Luca apenas responde que tudo bem, e que pode deixar que ele vai cuidar disso. Então ele ordena que todo o pelotão se disperse e tome a base. Agora sozinho, Luca diz em pensamentos que para um usuário usar a força é necessário uma ação preparatória, e que no caso desse mago eram os sinais de mão. Então Luca avança desviando das explosões do mago e aumenta cada vez mais sua velocidade em uma manobra bastante arriscada. Ele chega em frente ao mago e consegue acertar a espada no seu peito, mas o mago, enquanto recebeu o ataque do protagonista, prepara outra explosão bem na cara do Luca. A ruptura destrói o capacete que Luca estava usando, e quando a explosão finalmente ia acontecer, o mago olha pro rosto do protagonista e diz chorando que ele é apenas uma criança e cancela o ataque. Luca finca a espada no peito do mago, dessa forma, ceifando sua vida. Após isso, ele começa a pensar que teria morrido se o mago não tivesse cancelado. Então ele começa a relembrar todos os ensinamentos do Império, que Corite, a nação de onde aquelas pessoas vieram, era composta apenas por fanáticos religiosos. Ele começa a questionar, se eles são realmente isso, então por que ele não conseguiu me matar? Em seguida nos é mostrado todos os ensinamentos do Império, e dessa forma acaba o segundo capítulo. Se você estiver curtindo esse vídeo até aqui, eu peço que você se inscreva no canal e deixe um comentário, assim você vai estar aumentando nosso engajamento e nos ajudando a chegar o quanto antes na meta de 500 inscritos. Porque se a gente não conseguir chegar nessa meta e monetizar o canal, infelizmente teremos que parar de fazer os vídeos. Agora, com esse recado dado, eu vou falar um pouco sobre o que eu achei do manhwa. Esse daqui eu achei muito diferenciado da maioria que eu vi até hoje, que eu já consumi, até em narração mesmo do YouTube e tal. Eu achei ele muito bom e ele traz uma proposta bem diferente do que normalmente os manhwas trazem, né? Normalmente tem todo aquele estereotipo de sistema, o protagonista começa a ficar mais poderoso e tal, ou então ele já é poderoso
poderoso desde o início. Nesse caso aqui, o protagonista ele é forte, né, pra academia ali de guardas imperiais e tudo, mas não necessariamente ele é poderoso pro verso do manhwa todo, né? Dá pra ver pelo mago, o mago quase matou ele, então dá pra ver que ele é relativamente equilibrado, eu acho, né, porque mais pra frente pode ser mostrado que ele é muito pica, né, então não sei. Mas resumindo, eu tô muito curioso pra saber o que vai acontecer, principalmente pra conhecer mais desse universo e como funcionam as outras nações, né, como é que são esses poderes e tal. Pelo visto, o Império é algo mais físico, tem outras nações com poderes e tal, mas para resumir, eu gostei bastante da obra até aqui. Obrigado por assistir, eu sou o Andy e até o próximo vídeo do Reino Narrado.